Me prostro em tua presença e te exalto, amado meu. Minha alma anseia por ti. Eu te exalto, Rei dos reis. Me prostro em tua presença e te exalto, amado meu. Minha alma anseia por ti. Graça e a paz do Senhor Jesus, amém? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã na nossa vida e de maneira muito especial hoje, nesta manhã de domingo abençoada que Deus nos dá, nesta chuva abençoada que cai sobre a nossa terra. Bendito, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor que nos amou de tal maneira que deu o seu Filho e com Ele deu todas as bênçãos que nós precisamos para a nossa alegria e para o nosso viver. Nós estamos a uma semana da celebração mais importante do cristianismo, a ressurreição de Jesus Cristo. Foi num domingo de manhã como esse, que as mulheres foram ao sepulcro, encontraram a pedra removida, não havia ninguém mais lá, porque Jesus não estava mais morto. Jesus ressuscitou e está vivo. É nisso que nós cremos e é em torno dele que nós nos reunimos nesta manhã. No entanto, queridos, desde o Antigo Testamento, a Bíblia já nos alertava de que seria necessário que Cristo passasse por uma série de sofrimentos que caracterizasse o preço que estava sendo pago em nosso favor. Então é por isso que eu convido você para lermos juntos a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53, eu quero ler todo este capítulo, do versículo 1 ao versículo 12, que fala justamente sobre o sofrimento de Jesus, já profetizado por Isaías há tantos séculos antes até mesmo do nascimento de Jesus. O texto será projetado, se você quiser acompanhar na tela, ou mesmo na sua Bíblia, fique bem à vontade para isso, tá bom? Diz assim a palavra: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito.
O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém, meus queridos? Todo esse texto está falando de Jesus, Jesus Cristo, ninguém mais, ninguém menos do que o Filho de Deus. Que descrição exata e precisa daquilo que Jesus faria por nós. Quero convidar você para ficar em pé agora, e nós vamos orar. Vamos agradecer a Deus por tão grandioso amor. Vamos agradecer a Deus pelo preço que foi pago. E tudo isso foi feito por amor. Tudo isso foi feito por mim. Tudo isso foi feito por você. Vamos orar? Feche os seus olhos agora, coloque a sua vida na presença do Pai. Agradeça a Ele por esse amor tão precioso, gente. A chuva é maravilhosa, o alimento é necessário, a família, nosso maior bem, a saúde, maravilha. Só que nenhuma das bênçãos podem ser comparadas à maior de todas as bênçãos. Jesus Cristo ter morrido na cruz em nosso lugar. Ter pago um preço tão alto, ter sofrido tanto, sem sequer abrir a sua boca, porque Ele nos amou, e tendo amado os que eram seus, amou-os até o fim. Querido Deus, na Tua presença, Senhor, nós estamos nesta manhã, e dedicamos, ó Pai, toda a honra, toda a glória, todo o louvor ao nome santo e bendito do Senhor. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos amou de tal maneira, que deu o Seu Filho Jesus, para morrer na cruz em nosso lugar, entregar o Seu corpo, derramar o Seu sangue, pagar o preço, passar por um sofrimento tão grande, ter sido humilhado e ainda assim não abrir a sua boca. Ó Deus, nós te agradecemos por esta obra tão grandiosa, porque o lugar, ó Deus, que Ele ocupou na cruz deveria ter sido ocupado por mim, deveria ter sido ocupado por nós, mas Jesus morreu em nosso lugar. Toda honra, toda glória, todo louvor, nossa eterna gratidão ao Senhor por isso, ó Pai, porque nós sabemos que foi por amor, e bendizemos o Teu nome pelo Teu amor. Pai, que o Teu amor nos contagie nesta manhã, que o Teu amor transborde das nossas vidas, que o Teu amor nos envolva nesta manhã de tal forma, que nós não tenhamos outra opção, a não ser nos rendermos, ó Deus, nos quedarmos aos Teus pés, gratos pelo amor que nos alcançou. Ouve, Pai, a nossa oração, aceita a adoração do Teu povo, fala, Pai, com o Teu povo nesta manhã. Nós oramos agradecidos ao Senhor e por tudo Te louvamos, no nome santo e glorioso de Jesus, que está vivo aqui entre nós. Amém e amém. Vamos cantar sobre este amor maravilhoso? Foi por amor que Jesus entregou a sua vida. Foi por amor que Ele foi humilhado. Tudo que se fez, bem mais que tudo criado por Tuas mãos. Deus, Tu és início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo
cristianismo? A cruz. Muita gente acha estranho a cruz, outros têm medo da cruz, outros pensam que a cruz é apenas um símbolo de algumas religiões. A cruz é o maior símbolo para o cristianismo. A cruz como ela está aqui, que anuncia que ninguém mais está nela. A cruz que anuncia o Cristo vivo. A cruz que anuncia que ela não foi capaz de deter o nosso Salvador. Jesus está vivo, Ele reina. E que quase que loucura para nós imaginarmos que quando Jesus estava nela na cruz, Ele pensava em nós. Ele sabia de nós. Ele sabia da nossa existência. E Ele estava derramando por nós o seu sangue. Quando você olha para a cruz, o que você vê? Quando você olha para a cruz, o que você sente? Você vai ter a oportunidade agora nesta canção de declarar isso ao Senhor. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Mas não a cruz que ficou detida lá no Calvário, no Gólgota, mas a cruz vazia, a cruz de Cristo ressurreto, a cruz do Cristo que vive e habita entre nós. Vamos cantar com alegria, louvando e exaltando, porque a cruz não foi capaz de deter. Jesus venceu a morte, Jesus venceu a cruz, Jesus venceu o sepulcro, Jesus venceu tudo. Ele pensou em você, Ele pensou em nós. Para a cruz eu vou, se eu sofrer participar, sua obra vou cantar.
Queridos, não há outra expressão do que dizer: Senhor, aleluia, Hosana, louvado seja o nome do Senhor. Aliás, o Hosana foi justamente a declaração do povo no domingo anterior ao domingo da ressurreição, que é conhecido como domingo de Ramos, que seria um domingo anterior ao domingo da ressurreição, como hoje, quando as pessoas na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, uma entrada triunfal às avessas, porque ele entra montado num animal de carga, num jumentinho, as pessoas levantam os mantos e com palmas o saúdam, dizendo: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito que vem em nome do Pai. Então nós queremos cantar esta música e fazer dela a nossa saudação à presença de Jesus aqui. Sendo que enquanto nós cantamos, você terá a oportunidade para trazer aqui no jarro de oração, que hoje está desse lado, o seu pedido de oração. No nosso boletim há uma fichinha com pedido de oração que você pode destacar e preencher os seus pedidos. No entanto, hoje também nós vamos receber aquelas fichas de intercessão. Deixa eu pegar uma aqui. Dessa daqui, ó. Essa ficha que nós entregamos para vocês há 2 semanas atrás, para que os irmãos colocassem aqui alguns nomes que vocês pretendem convidar, que vocês querem convidar. Hoje é o dia para nós consagrarmos essas fichas e orarmos pelas pessoas, pelas famílias que estão aqui, pedindo que o Espírito Santo toque, incomode o coração dessas pessoas e traga para cá na semana que vem para ouvir o Evangelho. Vieram preparados? Trouxeram a fichinha? Está aí? Quero que você então, enquanto nós cantamos, você venha aqui à frente depositar a sua fichinha e depois nós vamos orar com você e por essas pessoas também no nome de Jesus. Majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro, nós te adoramos, já te celebramos, com ações de graça, danças de alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor. Majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro, nós te adoramos e a te celebramos, com ações de graça, danças de alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor. Das trevas trouxe-nos pra tua luz, para contigo reinar.
Amém, meus irmãos. Deus é digno de todo louvor pela vida e pela vitória de Jesus. Eu quero convidar os presbíteros para virem aqui à frente. Nós vamos orar com imposição das mãos em favor desses pedidos e dessas pessoas que estão aqui mencionadas. Se você não trouxe agora de manhã, se esqueceu, à noite você tem oportunidade ainda para fazê-lo. E simbolicamente, queridos, nós queremos colocar esses pedidos e essas pessoas que vocês têm convidado no lugar mais adequado onde ele pode estar, simbolicamente, aos pés da cruz de Cristo. E é nesse sentido que eu convido você para fechar os seus olhos, para colocar a sua vida na presença do Pai em oração, para nós orarmos ao Senhor. Pedir aos presbíteros que imponham as mãos sobre o povo, nós vamos clamar a Deus no nome de Jesus. Querido Deus, na Tua presença, Senhor, nós estamos nesta manhã e sinceramente, Deus, derramamos diante de Ti, ó Pai, os nossos corações. Ó Deus, como nós precisamos, ó Pai, do toque, da intervenção, da ação do Senhor nas nossas vidas, ó Deus. E a Ti, Senhor, nós rendemos toda a glória, Pai. Aleluia, hosana, bendito seja o nome do Senhor. Obrigado, Deus querido, porque o Senhor morreu na cruz em nosso lugar. Perdoa, Senhor, nesta manhã os pecados que temos cometido, ó Deus. E, ó Deus, em nome de Jesus, e pelos méritos de Jesus, ouve a nossa oração, Senhor. Queremos, ó Pai, apresentar diante de Ti, aos pés da Tua cruz, os pedidos de oração que estão nesse jarro, Senhor. E de maneira muito especial, ó Deus, nós queremos apresentar diante de Ti os nomes destas pessoas que estão sendo convidadas para o alto de Páscoa, Pai. Tanto essas que estão aqui nestas fichas, como outras que nós temos convidado, Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que a bênção do Senhor esteja sobre todas elas. E pedimos, ó Deus querido, que elas sejam tocadas pelo Teu Santo Espírito, ó Deus. Para que realmente venham, ó Pai, possam ouvir a mensagem do Evangelho e sejam transformadas, tenham uma experiência pessoal com Jesus Cristo e tenham uma vida renovada na presença do Senhor. Ó Deus, o Senhor conhece o desejo de quem anotou aqui esses nomes, de ver, ó Deus, essas pessoas convertidas, de ver, ó Deus, vidas e famílias transformadas, e nós sabemos que é desejo do Teu coração também. Por isso, Pai, nós pedimos que assim seja, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado e conhecido. Que haja, ó Pai, júbilo no céu, Pai querido, no próximo final de semana, Deus, com vidas que se derramarão aos pés da Tua cruz. Para que, ó Pai, quando o Teu sangue que verte da cruz jorrar dela, possa jorrar sobre vidas, corações e mentes. Que as águas, ó Deus, que emergem do Teu trono, Pai, possam fluir sobre a nossa vida, purificando, levando pecado, iniquidade, fazendo de nós uma nova criatura, Senhor. Reveste, Deus, esta igreja da autoridade do Teu Santo Espírito, Pai. Reveste, ó Pai, aqueles que vão participar, ó Deus, do alto de Páscoa, cantando, ó Deus, no teatro, seja como for, para que sejam usados na autoridade do Teu Santo Espírito também, Pai. Nós entregamos, Senhor, tudo em Tuas mãos. E fazemos isso no nome santo, poderoso e glorioso de Jesus. Amém. E amém, Jesus. Amém, Senhor. A igreja pode se assentar? Apenas a propósito do alto, aproveitar para dizer algumas coisas. Primeiro, que amanhã nós teremos às 7 horas da manhã a reunião de oração em favor especificamente do alto de Páscoa da próxima semana. Segundo, que nós temos alguns convites como esse daqui, estão com a Isabel, com o pessoal da recepção. Se você ainda quer levar convites para convidar seus amigos e familiares, esse convite é oportuno para isso. Nós estamos divulgando também nas redes sociais o convite e o vídeo que foi passado aqui no domingo passado à noite. Nós vamos passar já daqui a pouco para vocês verem também. Você tem a possibilidade de divulgar e de convidar pessoas também através das redes sociais, tá? Nós teremos as apresentações na sexta e no sábado, já no próximo final de semana. Lembrando que sexta-feira é feriado, começando às 7h30 da noite. Normalmente, com meia hora de antecedência, as portas da igreja são abertas para que todos possam se acomodar. É claro que as pessoas que estão trabalhando deverão chegar mais cedo, serão orientadas com relação a isso.
E no domingo à noite, queridos, será às 7 horas, que é o horário normal mesmo do nosso culto. No domingo de manhã, sendo o domingo da Santa Ceia, nós teremos a celebração da ceia apenas no culto da manhã, certo? Então fiquem bem atentos a isso. Não teremos a celebração da Santa Ceia à noite, sim apenas no culto da manhã, que será normal, com escola inclusive. E depois à noite aí, tranquilamente, a apresentação do Alto de Páscoa. É muito importante que você conduza os seus visitantes, os seus convidados, acompanhando, falando com eles, estabelecendo vínculos com as pessoas da igreja, ajudando na acolhida e aquela orientação que nós sempre oferecemos à igreja. Se você perceber que há algum visitante, que há algum convidado que está em pé, que não tem lugar para se assentar, providencie o seu lugar para que esta pessoa se assente. Diferentemente do ano passado, este ano nós teremos 3 apresentações. Nós queremos que durante os 3 dias, todos terão condições de ver. Então nós pedimos que seja assim, tá? As cadeiras já estarão colocadas nos lugares adequados, os bancos já estarão dispostos também da maneira adequada. Nós pedimos aos irmãos que nos ajudem nesse sentido, chegando, se acomodando e ajudando-nos a acomodar também as visitas. Tem o pessoal da camiseta, não é? O pessoal que está trabalhando no teatro, no coral, ou em outros momentos, uma camiseta bonita como essa que eu estou aqui, não é? E tecnologia de ponta, essa camiseta aqui é 4G. GG, né? Então é tecnologia de ponta na camiseta. O melhor que a gente poderia arrumar para a camiseta, né? Então, se você vê o pessoal aí com a camiseta, são pessoas que podem te orientar também, dar instruções e ajudar nesse trabalho que nós teremos no próximo final de semana, tá bom? Trabalho muito importante para a nossa igreja e o evento mais importante do cristianismo, Jesus Cristo ressuscitou. Ore, durante essa semana, faça uma semana de intercessão, de oração, para que tudo corra bem, para que as pessoas ouçam a palavra, compreendam e o objetivo maior seja alcançado. Qual é o objetivo maior? Que a palavra seja compartilhada e que pessoas conheçam a graça transformadora de Jesus, tá bom? Graça salvadora de Jesus. Queridos, nesta manhã nós teremos também um ato muito importante, um ato sacramental do batismo. O batismo de uma criança, a nossa querida e pequenina Helena, filha do Luiz Felipe e da Aline. Eu quero convidar o casal para vir trazendo a Helena. A Aninha também está aí? A Aninha também. Família toda aqui. E os familiares convidados do Felipe e da Aline também. Quero convidar para que venham aqui à frente. Nós vamos tirar uma foto bem bonita da família depois. Vou pedir para os presbíteros ficarem desse lado aqui agora, olha. Isso. Os familiares, avós, tios, primos, podem vir também. Vocês podem ficar do ladinho aqui do casal, perto deles, tá? A água parece que está quentinha. Vamos acordar ela com a água. Oi, Aninha. Você está bem? Você já molhou sua cabecinha também, né? Agora é vez da sua irmã, né? Coisa boa. Ótimo. Chegou todo mundo? Legal. Meus queridos Felipe, Aline, vocês já estiveram aqui nesse local e por esse mesmo motivo. Alguns anos atrás, quando a Aninha foi trazida para ser batizada. Eu quero dizer com isso que vocês entendem muito bem o que esse momento significa. É um momento de profunda alegria e consagração dos filhos ao Senhor. E a certeza de que Deus salvou não apenas vocês, mas a bênção de Deus para vocês é uma bênção que se estende também sobre as filhas que Deus lhes deu e se estenderão também sobre todas as gerações que virão a partir de vocês. Hoje vocês são a continuidade de uma geração, mas daqui a pouco vocês serão a ponta de uma geração. E a promessa do Senhor para uma geração é de bênçãos, de alegrias, de cuidado, onde o zelo do Senhor dos Exércitos jamais nos faltará. Eu creio que não há dúvidas para ninguém de que ter filhos e educar filhos
na nossa geração, no nosso contexto, é um desafio muito grande, muito difícil. Muitas pessoas pensam 1000 vezes antes de terem filhos. No entanto, quando nós temos a ajuda do Senhor, quando temos o Senhor conosco e por nós, as coisas se tornam mais fáceis e mais leves. Primeiro, porque Ele nos dá sabedoria diante de situações com as quais nós não sabemos o que fazer. Segundo, porque a presença dEle é tudo o que nós precisamos em todo e qualquer momento da nossa vida. Terceiro, porque hoje as filhas de vocês são pequenas, são crianças, mas outras fases virão, elas mudarão por completo, mas o Deus a quem servimos é o Deus que não muda jamais. Elas mudarão e nós queremos isso. Que elas cresçam, que elas vão para a escola, que elas sejam excelentes profissionais, que elas sejam bênçãos no reino de Deus, que elas caminhem, que elas falem, que elas se desenvolvam, que elas perfumem o mundo com a presença de Cristo no coração delas. Para isso é necessário que elas mudem. Mas o Deus a quem servimos, Ele nunca mudou. E Ele jamais mudará. Então é a segurança que vocês têm, de que todos os dias de vida o Senhor mesmo os guardará e os protegerá. É por isso que nós não apenas apresentamos crianças. É por isso que por muita convicção nós batizamos crianças. Porque as crianças são herdeiras da promessa de Deus para nós. E que o Salmo 144 se cumpra na vida de vocês, especialmente com 2 princesas que Deus lhes deu. Que as nossas filhas sejam, na sua mocidade, como colunas lavradas de um palácio. Que seja assim, para Helena, para Aninha, como colunas edificadas e lavradas de palácios, sustentando reinos, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Amém? Convido a igreja que se coloque em pé. Felipe, Aline, vocês sabidamente creem e reconhecem a autoridade do Senhor na vida de vocês, a autoridade das Escrituras sobre a vida de vocês. Então eu quero fazer apenas uma pergunta para vocês e 3 convites de promessa. A pergunta é, Aline, Felipe, é do mais sincero e profundo desejo do coração de vocês consagrar a vida da Helena na presença do Senhor e todos os seus dias? Sim. Vocês prometem que se Deus conservar a vida desta criança até a idade própria, vocês a educarão na crença do Pai, do Filho, do Espírito Santo, na fé cristã, como é ensinada nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento? Vocês prometem? Sim. Vocês prometem encaminhar a Helena pelas santas veredas da cruz, servir vocês mesmos de exemplo, de piedade, fazer todos os esforços para livrá-las das más companhias e dos maus exemplos, ensinar-lhes a palavra de Deus, trazê-las com assiduidade à igreja, ensiná-la a adorar o Senhor com reverência e estimar a comunhão dos demais membros da igreja? Prometem? Sim. Por fim, vocês prometem orar com a Helena, prometem orar pela Helena, vocês prometem dar a ela e providenciar a ela instrução para que ela possa crescer na disciplina e na correção do Senhor? Vocês prometem? Sim. Então, diante dessas declarações de fé e dessas promessas, tendo água diante de nós, não há nada que nos impede que ela seja batizada. E nós queremos fazer isso em nome da Santíssima Trindade. Vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com Deus em oração e proceder ao ato do batismo. Querido Deus, nosso amado e soberano Pai, obrigado a Deus pela salvação tão grandiosa que nos alcançou e alcançou também, ó Deus, os nossos familiares, alcançou os nossos filhos, ó Pai. Muito obrigado porque a promessa da Tua salvação não é apenas para nós, mas é também para os nossos filhos e sobre os nossos filhos. Te agradecemos, ó Pai, pela vida do Felipe, pela vida da Aline, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre eles. Te agradecemos, ó Pai, pela vida da Aninha, Senhor, e porque o Senhor tem conduzido o crescimento dela até aqui. E te louvamos, ó Pai, pelo presente do Senhor, que é a Helena, Senhor. Princesas do Senhor para a vida deste casal. Te louvamos, ó Pai, porque ela chegou com vida, com saúde, trazendo alegria para esta família. E nós suplicamos ao Senhor que as bênçãos do Senhor permaneçam sobre este lar, sobre todos os seus familiares que aqui estão, sobre toda esta família, ó Pai. Que a graça do Senhor permaneça sobre todos. Ó Deus, abençoe o Felipe e a Aline, para que eles tenham direção do Senhor e graça do Senhor, para cumprir tudo aquilo que aqui prometeram. De tal forma, Pai, que a Helena viva sempre na Tua presença, olhando para os seus pais e vendo o modelo de Cristo na vida deles.
e que ela seja, ó Pai, uma bênção para a vida deste casal, e que eles também sejam uma bênção para a vida da Helena. Senhor, abençoe a Igreja do Calvário, para que nós sejamos também mentores, pais espirituais, ó Deus, da Helena e da Aninha, ajudando, ó Deus, o Felipe e a Aline nessa missão tão grandiosa que eles têm. E que elas cresçam, ó Pai, na Tua presença, todos os dias, ó Deus, dedicados e consagrados à glória do Teu louvor. Ó Deus, abençoe grandemente esta família que é Tua, Senhor. E agora, Helena, herança do Senhor na vida do Felipe e da Aline, ovelha do Senhor deste rebanho que Deus me confiou. Eu te batizo, Helena, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus, e todo o povo de Deus diga: Senhor, em nome de Jesus, confirma, Senhor, a obra das nossas mãos. Sim, Pai, confirma a obra das nossas mãos. E toma, Pai, esta criança em Teus braços, que todos os dias dela sejam consagrados ao Senhor. Livre, ó Pai, de todo mal, Senhor, de toda a investida do reino das trevas, mas que ela tenha todos os seus dias consagrados na presença do Senhor. Pai, é muito tempo, nós não podemos dar conta, mas nós sabemos que o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Por isso oramos, abençoamos esta criança, abençoamos esta família e fazemos isso no nome poderoso do Cristo vivo. Amém e amém, Jesus. Amém. A igreja pode se assentar, os presbíteros vão cumprimentar vocês, os familiares aguardem aqui para esse momento final, tá bom? Parabéns, viu? Deus abençoe muito a vida de vocês, tá linda sua filha, viu? Nem chorou. Parabéns, viu? Deus te abençoe. Parabéns, meu querido, em nome de Jesus, viu? Deus te abençoe muito. Conta com a gente nessa caminhada, viu?
Evangelho de João, capítulo 19. Quero ler com a igreja nesta manhã do versículo 17 ao versículo de número 30. Já meditamos aqui nos últimos domingos sobre os 7 sinais, cada um deles. Domingo passado, o último deles. Agora, no próximo final de semana, os irmãos verão a encenação de cada um dos 7 sinais. Agora, nós vamos falar hoje, e no próximo domingo, no culto da manhã, nós falaremos sobre os 2 grandes sinais, os 2 maiores sinais. Hoje, o sinal da cruz, e domingo que vem, o sinal da ressurreição. Por isso eu convido os irmãos para que durante a semana leiam principalmente os capítulos 18, 19 e 20 de João. Até para estarmos bem envolvidos e inteirados naquilo que vamos ver no alto e nos acontecimentos da semana. João, capítulo 19, do versículo 17 ao versículo de número 30, a palavra de Deus nos diz assim. Será projetada aqui também, tá bom? Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros 2, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte. E pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre elas, para ver a quem caberá, para se cumprir a Escritura. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. E e junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a num caniço de sopo, lhe achegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, o Senhor tem já falado aos nossos corações esta manhã de maneiras tão especiais. E nós pedimos, ó Deus, que agora na meditação da Tua palavra não seja diferente. Continua, Senhor, falando conosco, nos ensinando, nos fortalecendo. E, ó Deus, que esse cenário da crucificação e da morte de Jesus nos leve a uma reflexão muito profunda, Pai, sobre a nossa vida, o nosso relacionamento com o Senhor e o que a Tua morte teve como consequência e influência para as nossas vidas hoje. Ó Pai, que nós saiamos daqui hoje mais crentes, mais seguros, mais convictos, mais consagrados, mais dispostos a entregarmos a nossa vida também pelo Senhor. Como um dia o Senhor, sem menor problema, entregou também por nós. Muito obrigado. No nome de Jesus, amém e amém. Meus queridos irmãos, na semana passada nós ficamos impactados com a notícia da queda do voo 9525 de uma empresa aérea, Germanwings, que saiu de Barcelona com direção à Alemanha, mas que o voo foi interrompido por um acidente nos Alpes franceses. Foi uma notícia que abalou o mundo na última terça-feira, chamou a atenção de todos. As pessoas ficaram perplexas. No entanto, mais perplexos ainda nós ficamos quando as causas do acidente começaram a serem explicadas. E quando chegou a notícia de que um jovem alemão
copiloto daquela aeronave, com uma carreira promissora pela frente, com a família, com ex-namorada, vivendo acima de qualquer suspeita. Realmente parece ter sido a pessoa que provocou intencionalmente esse acidente aéreo de grandes proporções. 150 pessoas morreram entre passageiros e tripulantes e nem sequer um corpo foi encontrado inteiro depois daquele choque, daquela explosão. Uma notícia bombástica. Os investigadores chegaram a essa conclusão porque ouviram detalhes e investigaram detalhes da chamada caixa preta do avião, que revelou alguns sons e algumas vozes, algumas coisas que foram pronunciadas momentos antes daquele choque. E a grande questão que eu começo a refletir a partir disto é: se eu estivesse num momento como aquele, quais seriam as minhas últimas palavras? Se você estivesse num momento como aquele, ou em qualquer outro, em que você soubesse que os seus dias de vida estivessem terminando, que o seu fim estivesse chegando, quais seriam as suas últimas palavras? Quais as últimas coisas que você diria? O que você considera que seria o mais importante para você dizer pouco antes da sua morte? Pense um pouco nisso, à luz do texto que nós acabamos de ler. Porque esse texto apresenta o momento mais crucial da vida e da missão de Jesus. Jesus não veio simplesmente para fazer milagres. Jesus não nasceu para curar pessoas, pura e simplesmente. Jesus não nasceu para que o pão e os peixes fossem multiplicados em si. Jesus nasceu com um propósito muito claro, muito definido, estabelecido na eternidade pelo propósito do Pai. Tanto que quando nós lemos o profeta Isaías no início do culto, há séculos antes do nascimento de Jesus, ele já dizia o que estava para acontecer. O próprio Jesus avisou os seus discípulos inúmeras vezes do que estava para acontecer. Jesus nasceu com um propósito completamente antinatural frente ao nascimento de uma pessoa. Todos nós temos a expectativa do nascimento de uma criança, de um bebê, para que ela viva bastante. Há pouco tempo a Aline estava aqui esperando a Helena, hoje a trouxe em seus braços. É a dinâmica da vida, é a expectativa da vida, é isso que nós queremos ver mesmo. No entanto, o nascimento de Jesus, a gestação de Maria, a expectativa da chegada de criança, o presente que os amigos mais próximos da família deram, nada disso era o objetivo do nascimento de Jesus. O objetivo do nascimento de Jesus era a morte. Jesus nasceu para morrer. Jesus viveu o seu ministério, cumpriu a sua missão, tendo como um foco muito claro da sua trajetória, que era a morte. Foi por isso que Jesus foi entregue por Judas Iscariotes. Foi por isso que Jesus foi preso no Getsêmani, enquanto orava com os discípulos. Foi por isso que Jesus foi levado à presença de Anás e de Pilatos, e por eles interrogado com relação ao seu próprio messianismo. Foi por isso que Jesus experimentou a dura negação de Pedro. Foi por isso que Jesus foi exposto aos mais terríveis sofrimentos e ao quadro mais dramático de humilhação possível. Primeiro, porque ele teve morte de cruz. E nós sabemos que a morte de cruz era reservada única e exclusivamente aos criminosos. As pessoas que naquele contexto cometeram crimes bárbaros. Eles eram crucificados como um sinal da vergonha da sua criminalidade. No entanto, nós sabemos que Jesus não cometeu sequer um pecado, nenhum crime. Jesus também carregou a sua própria cruz como um símbolo de vergonha, como um símbolo de culpa. Normalmente o condenado levava a sua cruz durante o que era chamado de via da paixão. Ele levava a sua cruz para que todas as pessoas que o vissem carregando a sua cruz pudessem dizer assim: esta pessoa está pagando por todo o mal que fez. Ele está carregando esta cruz. É pesada para ele, é difícil demais, mas ele merece, porque ele cometeu muitas atrocidades. O ato de levar do condenado levar a cruz do tribunal até o local da crucificação tinha esse sentido. Mas, ao contrário,
Jesus não apenas tinha qualquer culpa para carregar, como a palavra diz em Isaías 53, que foi Ele quem levou as nossas culpas. As culpas que nós deveríamos carregar, Ele levou sobre si. Depois, Jesus é crucificado entre dois criminosos. Ou seja, Jesus é colocado em pé de igualdade. Primeiro, a dois homens. Segundo, a dois homens que tinham um procedimento completamente equivocado, criminoso e maldoso para a sua época. Jesus, quando é colocado no meio deles, é praticamente nivelado, equiparado à mesma maldade do coração daqueles homens. No entanto, Jesus não se compara a ninguém. Jesus não pode ser comparado a ninguém. Ele é incomparável. Jesus passou também pela humilhação quando Pilatos pegou uma placa, um pedaço de madeira e escreveu: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. E colocou aquela placa no alto da cruz, num lugar em que todas as pessoas pudessem ver, em 3 idiomas, para que não corresse o risco de ninguém ficar sem compreender. Afinal de contas, Jesus não se pronunciava rei? Jesus não dizia que era rei? Então agora ele estava zombando do reinado de Jesus Cristo, enquanto ele é um rei sem igual. Foi ironizado na cruz, mas ele é o rei sem igual. Jesus ainda viveu a experiência dos soldados terem rasgado e repartido entre si as suas vestes, ampliando ainda mais a exposição e a humilhação que Jesus estava sofrendo. Mas tudo bem, eles rasgaram as vestes de Jesus, mas Jesus rasgou o véu do templo, de cima a baixo, que nos separava da presença de Deus. Foi a morte na cruz que garantiu isso. Jesus foi exposto ainda quando teve uma necessidade negada, declarando que tinha sede. O que deram para ele beber foi vinagre, esquecendo-se daquilo que ele mesmo disse: eu sou a água da vida. Todo aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. No momento da cruz, Jesus teve uma necessidade básica, negada, sendo Ele o homem que supre todas as nossas necessidades. A Ele lhe foi negado isso no momento da cruz. Tudo isso é muito dramático, tudo isso é muito pesado, tudo isso é muito angustiante. Quando nós lemos esses textos que contam da crucificação e da morte de Jesus, nós ficamos com o nosso coração até apertado, ficamos perplexos diante da violência que foi colocada sobre a vida de Jesus ali. Só que tem um detalhe, queridos. Tudo isso foi necessário para a nossa salvação. O nascimento de Jesus, irmãos, não teria sido suficiente. Se Jesus tivesse realizado milagres que nós não pudéssemos contar, ainda assim não seria suficiente. A única coisa que completaria a obra, a missão que Jesus veio realizar, era justamente a sua morte e morte de cruz. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Filipenses, por exemplo, ele disse que Jesus estava muito consciente disso. Que Jesus sofreu sim, que Jesus pagou o preço sim, mas ele tinha consciência do que ele estava fazendo. E ele tinha consciência também de que estava fazendo isso em obediência ao Pai. Diz em Filipenses capítulo 2, versículos 7 e 8. Jesus a si mesmo se esvaziou. Jesus assumiu a forma de servo. Jesus tornou-se em semelhança de homens. Jesus foi reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. E que tipo de morte que lhe foi imposta? A morte de cruz. Jesus tinha plena consciência de que isso aconteceria. Mas naquele momento da cruz, no momento da dor, no momento da morte, Jesus usa 3 expressões que seguramente ficaram ecoando ainda nos ouvidos, na mente, no coração das pessoas que estavam naquele cenário, com certeza. Com certeza aquelas pessoas que viram a crucificação e a morte de Jesus na cruz, queridos, com certeza elas não esqueceram tão cedo. Com certeza elas não dormiram em paz aquela noite. Porque Jesus falou 7 expressões na cruz. E aqui em João, 3 delas são registradas. As últimas coisas que Jesus falou antes de morrer. O que você falaria antes de você morrer? Se você soubesse que a sua vida está por se acabar, o que você falaria? Jesus disse 3 expressões que marcam profundamente a nossa caminhada com Ele. Primeiro, Jesus disse a Maria: mulher,
E aí nós já entendemos lá no primeiro sinal, na transformação d'água em vinho, que em aramaico, essa expressão mulher, ela não é desonrosa e nem pejorativa. É uma expressão de respeito. Jesus está falando com a mãe dele. Lembram-se lá? Mulher que tem o eu contigo, do primeiro sinal? Então, agora não aparece de novo a expressão, de novo em João, mulher, dizendo para sua mãe, do alto da cruz, eis aí o teu filho. A quem Jesus estava se referindo? Jesus estava se referindo ao apóstolo, chamado de apóstolo amado, que é o próprio autor do evangelho, que é João. Jesus então volta-se para sua mãe e diz, mulher, eis aí o teu filho. Depois Jesus olha para João e diz, eis aí, João, a tua mãe, apontando para Maria. O que Jesus está fazendo com isso? Qual era o significado e o objetivo desta primeira fala de Jesus antes de morrer? Queridos, sem dúvida alguma demonstra, nos dá o sinal de que Jesus tinha um cuidado e uma preocupação com aquelas pessoas a quem amava. Porque ele confia a sua mãe, ao seu discípulo, a quem ele tanto amava e confiava. E dá um ao cuidar do outro, para que se cuidassem mutuamente a partir de então. E notem, queridos, que nesse cenário da cruz, Judas nós já sabemos onde estava. Mas a grande pergunta é, onde estavam os outros 10? João também nós sabemos onde estava. Estava ali aos pés da cruz. Judas, nós sabemos também onde ele estava. Agora, onde estão os outros 10 que nem sequer aparecem no cenário mais crucial e importante da vida e da missão de Jesus? Isso nos faz lembrar, queridos, que muitas vezes, nos momentos mais intensos da nossa vida, a única coisa que nos resta é a solidão. E que existem determinadas situações que as pessoas de quem nós mais esperávamos apoio, nós não temos. E aqueles que nós acreditávamos que iriam com a gente até o final, na verdade eles não estavam tão dispostos assim. Jesus foi seguido por multidões que se empurravam para tocar nele. Mas no momento da cruz, com quem ele estava? Com João, sua mãe, sua tia e 2 amigas da sua mãe. Mas Jesus, do alto da cruz, numa das suas falas antes de morrer, ele diz, cuidem uns dos outros. Porque a vida do reino, gente, é a vida de um cuidado mútuo. Onde um cuida do outro. Onde, como nós oramos há pouco, uma comunidade inteira se mobiliza para ajudar um casal que traz o seu filhinho, a sua filhinha para ser batizado. Uma comunidade que olha para um casal aqui na frente com uma bebezinha no colo e diz assim, o problema não é deles. O problema é nosso. Porque Jesus disse, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe, cuidem uns dos outros. A dinâmica do reino precisa ser assim, queridos. Uma dinâmica de cuidado mútuo. E dentre tantas coisas que Jesus poderia ter dito antes de morrer, ele disse isso. Segundo, Jesus também disse lá no versículo 28, tenho sede. O que é óbvio, o que é natural. Por quê? Primeiro porque Jesus já havia carregado a sua cruz por um trecho muito grande. Seguramente ele estava cansado. Nós estamos falando aqui de uma região desértica. Nós vimos isso um pouco no filme que passou agora há pouco, no vídeo. Nós estamos falando aqui de uma região árida, empoeirada. Nós estamos falando aqui de um ato de crucificação, que se já não fosse por si só cruel, ainda acontece praticamente ao meio-dia. Nós estamos falando do deserto, no seu momento mais quente. Nós estamos falando de um homem que foi açoitado, ferido, humilhado, e é colocado no alto de uma cruz. E do alto da cruz, Jesus exclama, tenho sede. Uma necessidade básica, como a gente viu aqui durante os sinais.
uma necessidade que todos nós temos, de saciar a nossa sede, de matarmos a nossa sede. E o que foi oferecido para Jesus? Vinagre. Pegaram uma esponja, colocaram, embeberam numa vasilha, numa talha de vinagre que estava ali, e com um caniço, com um gancho, elevaram até o alto da cruz e tocaram a boca de Jesus. E a palavra diz que ele tomou o vinagre. Quando você está com extrema sede, qual é a única coisa que mata a sua sede? A água. Você pode tomar outros líquidos, mas o que mata verdadeiramente a sede é a água. Agora imaginem vocês o efeito do vinagre nesse contexto. O homem que supre toda e qualquer necessidade teve a sua necessidade mais essencial negada. A pergunta é, por que Jesus fez essa exclamação? Por que Jesus disse tenho sede? Por uma razão bem simples. Porque quando Jesus diz tenho sede, Ele está dizendo assim, eu vim como um de vocês que estão aqui me assistindo. Eu sou homem, ser humano, tanto quanto vocês. Eu nasci de mulher, tanto quanto vocês. Eu cresci tanto quanto vocês. Eu tive sono e por isso dormi no barco enquanto os discípulos enfrentavam a tempestade. Eu tive fome, por isso me assentei à beira do poço de Jacó enquanto os discípulos foram procurar comida na cidade mais perto. Eu chorei quando eu soube que um amigo morreu, porque eu tenho sentimentos como vocês. Jesus é o Verbo que se fez carne. E a crucificação, queridos, só tem sentido quando a gente entende que Jesus veio como homem. Jesus, ao contrário do que muitos pensam, não era um espírito andando por aí. Jesus não se fazia de homem, ele era homem. O sangue que ele derramou na cruz era verdadeiro. Os cravos que foram colocados nos seus pulsos foram de verdade, doeram. A tendência que a gente tem, isso aconteceu muito quando aquele filme A Paixão foi lançado, as pessoas diziam assim, mas não é tanto assim, né? Ele é Deus, ele nem sente dor. Se ele não tivesse sentido dor, o que ele veio fazer não teria razão de acontecer, gente. Se ele não tivesse morrido de fato, a obra não estaria completa. Ele diz, tenho sede, dentre tantas coisas que ele poderia dizer na hora da morte, para nos fazer lembrar que ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, o direito, a autoridade de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 12 a 14. Por fim, Jesus também diz no versículo 30, a frase final. Uma fala que ao mesmo tempo tem o sentido de fim e de começo. Uma fala que ao mesmo tempo tem o sentido de derrota e de vitória. Uma fala que ao mesmo tempo tem o sentido de morte e vida. Uma fala que ao mesmo tempo tem sentido de sepulcro e ressurreição. Quando Jesus do alto da cruz tomou o vinagre, ele disse, está consumado. E o está consumado de Jesus não é apenas a exclamação humana de dizer, eu não aguento mais, eu não suporto mais, eu me entrego, eu estou morrendo. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Não. O está consumado de Jesus é eterno. O está consumado de Jesus foi ouvido nos céus, irmãos. O está consumado de Jesus foi ouvido no inferno. O está consumado de Jesus foi ouvido dentro do sepulcro. O está consumado de Jesus foi ouvido em todos os lugares. O está consumado foi ouvido no meu coração. Quando eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, quando Ele passou a ser o meu Salvador pessoal. O está consumado de Jesus foi ouvido no seu coração na mesma circunstância. E se por algum motivo você ainda não entregou a sua vida a Jesus,
Se por algum motivo Ele ainda não é o teu Salvador, se por algum motivo você ainda não conheceu o único que pode transformar a sua vida e tirar você das trevas e colocar em luz, tirar da tristeza para trazer alegria, tirar da morte para dar vida. Então eu digo para vocês que nesta manhã, neste templo, se ouve o som da voz que diz, está consumado. Porque o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, está neste lugar. E Ele diz, a obra que meu Pai me confiou está completa, a missão está cumprida, o inferno foi derrotado, a morte foi enfrentada e ela está derrotada, é uma inimiga destruída para a glória de Deus. E aí, se a gente voltar para aquele texto de Filipenses 2, a gente descobre que ele não acaba no versículo 8. Quando diz que ele se esvaziou, quando diz que ele se humilhou, quando diz que ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Mas o versículo 9 continua dizendo que foi justamente por essa maneira que Deus o exaltou, que Deus deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A morte de Jesus, queridos, pode ser sim para nós um momento de tristeza, de dor, de constrangimento, mas não pode se limitar a esses sentimentos. Porque justamente pelo sofrimento que Jesus viveu, foi que o Pai lhe deu o nome que está acima de todo nome. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Muitas pessoas confessarão isso por livre e espontânea vontade. Mas no Apocalipse diz que até aquelas pessoas que rejeitaram a vida inteira dizer isso, se prostrarão diante do trono de Deus, diante do Cordeiro vivo, príncipes, reis e autoridades da terra de todos os tempos, se prostrarão diante do trono e ao Cordeiro dirão, que ao Senhor pertence a honra, ao Senhor pertence a glória, ao Senhor pertence a riqueza, ao Senhor pertence o domínio, ao Senhor pertence toda a adoração. Que esta declaração preciosa esteja nos meus lábios e nos seus lábios. Que confessemos na nossa vida, dia após dia, o nome precioso de Jesus. O nome que está acima de todo nome. Um nome que se tornará conhecido para sempre a partir de uma cruz. Rude, dolorosa, sangrenta, cruel. Mas é por ela que nós podemos dizer, eu amo a mensagem que essa cruz tem. E é esta mensagem que eu vou proclamar. E não é cabisbaixo que eu vou viver na semana em que eu celebro o que Cristo fez por mim. Mesmo porque, gente, o que a gente comemora na Páscoa é a ressurreição de Jesus e não a morte. Tem muita gente dando mais ênfase para a morte. Fora as ênfases do comércio, né? Dos ovos e tudo mais. Como o foco da Páscoa é desviado, gente. No Natal, de vez em quando, aparece um bebezinho ainda lá nos comerciais de TV. Na Páscoa não tem nada. Os comerciais deveriam ter um cordeiro, não tem. Deveria ter bastante sangue, também não tem. Porque se colocar isso, ninguém compra ovo de chocolate. Principalmente porque 200 gramas custa R$84. Dentro do ovo, poderia ter uma cruz. Mas se colocar, não vai vender. Porque as crianças gostam de fone, brinquedinho de montar. Então é isso que tem dentro dos ovos. O que dói é saber que muitos cristãos olham para a Páscoa e comemoram a morte. Mas esquecem que Páscoa mesmo é o domingo. Sexta-feira não é Páscoa. Sábado também não é Páscoa. O dia da celebração da Páscoa é domingo. Por quê, gente? Porque foi naquele dia que Ele ressuscitou. Ele está vivo. Aleluia. Nós vamos cantar um dos hinos mais significativos para esse momento. Que fala da dureza dessa cruz. Mas foi por meio dela, foi através dela,
que nós somos salvos. E nós podemos declarar amor a esta mensagem, ao Deus que por nós entregou o seu Filho, ao Deus que se tornou homem, que teve sede, que morreu em nosso lugar, o Deus que nos ensinou a lição do cuidado, e que hoje se faça ouvir aqui neste lugar as palavras de Jesus que dizem: está consumado, está consumado. Vamos nos colocar em pé, vamos cantar juntos este hino, fazendo dele a expressão da nossa confiança no Senhor. Meus irmãos, que maravilha. O lugar que era nosso era a cruz, mas o que Ele nos dará? Coroa, símbolo da vida eterna, símbolo do reinado eterno com Jesus. E farei do meu povo reino e sacerdotes. Glorificado seja o nome do Senhor por isso. Pai, derrama, Senhor, a Tua bênção. Derrama, ó Deus, a unção da Tua vida, Pai.
sobre o coração de cada um dos irmãos aqui nesta manhã. Obrigado porque Jesus morreu sim, mas obrigado, muito obrigado, porque Jesus ressuscitou e Ele está vivo, Pai. Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Jesus vivo, recebe, Pai, a adoração do Teu povo nesta manhã. E continua, Senhor, falando ao nosso coração pela Tua palavra, para que tenhamos, ó Deus, uma Páscoa diferente neste ano. Uma Páscoa de salvação, Pai. Uma Páscoa inesquecível, ó Deus, que vai mudar de uma vez por todas a história da nossa vida, Pai. Abençoe, Senhor, a Tua igreja aqui congregada. E agora, povo de Deus, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, nosso eterno e poderoso Pai, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito repousem sobre vós, e sobre vós permaneçam desde agora e pelos séculos dos séculos. Amém e amém, Jesus. Podem se sentar, queridos. Meus irmãos, nós queremos desejar a todos um domingo muito abençoado na presença do Senhor. Muito obrigado a você que veio nesta manhã à Igreja do Calvário. Hoje à noite nós teremos um outro momento como esse. Quem sabe a oportunidade para você trazer sua fichinha de oração, para colocarmos no jarro. Quem sabe até para convidar outros amigos para ouvir a palavra. E no próximo final de semana, imperdível, o Alto de Páscoa, a mensagem de Deus proclamada a todos. Deixa eu dizer para os queridos também, nós teremos a escola discipuladora começando às 10h30 normalmente, tá bom? Não vá embora depressa, mas fique para a escola nesta manhã. Mas também lembrar os irmãos que encerra hoje o prazo para as indicações para a Assembleia que teremos no dia 19 de abril. Então hoje, após o culto da noite, o prazo para o preenchimento daquela fichinha verde se esgotará. A partir de amanhã, então, nós já começaremos a trabalhar com os nomes que forem indicados pela igreja. Então, se alguém quer fazer uma indicação e ainda não fez, a oportunidade final é no dia de hoje, porque assim que passar a Páscoa, o conselho já comunicará à igreja dos nomes que irão para a Assembleia. Tá bom? Felipe, um recadinho especial também para o seu coração. Bom dia. Martins, você vem aqui na frente também, por favor. Queria falar rapidinho sobre o curso de Negócios à Luz da Bíblia. A gente está formando a turma, já temos 7 pessoas inscritas, teríamos mais 3 vagas. O Martins está comigo dentro desse curso. A gente teria aulas na terça-feira à noite. É um curso também no Ministério Crown Finanças, da Universidade da Família. Esse é o livro, foi escrito por um empresário cristão norte-americano, né? E ele vai abordar temas muito práticos para quem é empresário e profissional liberal. Vou citar rapidinho só alguns dos assuntos que a gente vai discutir, né? Escravidão profissional, princípios bíblicos básicos, metas pessoais de estilo de vida, metas empresariais, cumprindo promessas, seu negócio e seu cônjuge, decisões sobre contratações, liderança, decisões sobre demissões, salários, dízimo empresarial, decisões sobre aposentadoria e outros assuntos, né? A gente tem uma expectativa muito grande sobre esse curso. A gente tem pessoas, né, que já se inscreveram com uma experiência muito legal nessa área. Nossa ideia é realmente trocar muita experiência, colocar os nossos negócios, as nossas vidas profissionais na mão de Deus, entender o propósito dele para nós e o quanto a gente pode fazer através do nosso trabalho e das ferramentas que o Senhor nos deu. Então, quem tiver interesse, me procura, ou procura o Martins após a escola para dar o seu nome. A gente deve começar em breve. Obrigado.